poder da alma e da mente saudável. Por que plano Daniel? Talvez você está vindo na igreja hoje pela primeira vez e não entendeu. O que plano Daniel? É algum médico que receitou? Foi alguém que inventou esse programa? Não. Na Bíblia tem um profeta chamado Daniel, que ele escolheu ter uma vida saudável. Ele foi profeta em Israel durante o tempo da dominação babilônica, e este homem de Deus escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. O rei tinha uma dieta muito pesada e ele escolheu duas coisas. Ele escolheu orar a Deus com muita disciplina, 3 vezes ao dia, tendo uma relação de fé com Deus muito pessoal e efetiva. E ele escolheu também ter uma dieta mais saudável, não se contaminando com uma dieta pesada, cheia de gordura, cheia de açúcares. E ele então fez um voto com Deus e passou a se alimentar de vegetais. Fez uma dieta balanceada. Ao final desse período, ele estava mais saudável do que aqueles que estavam comendo de tudo numa dieta não regulamentada. Mostrando então que aliar as duas coisas é fundamental para uma saúde equilibrada. Boa saúde e boa espiritualidade. Nem tudo que é bom para você. Então você tem que avaliar o que é bom para você. Algumas coisas a gente tem falado aqui e que você deve fazer. Por exemplo, está muito quente. No mínimo 2 litros de água por dia. Quem tem feito esta atitude, tem tomado essa decisão? Levanta a mão. Que bom, ótimo. Tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Você pode tomar o quanto quiser, mas no mínimo 2 litros por dia. Eliminar o açúcar branco. O bom é evitar a maior quantidade de açúcar, mas ao usar açúcar, usar o mascavo, usar a demerária. Quem tem feito isso? Ok. O pessoal brinca dizendo assim que corte o pó branco da sua vida. Trigo, sal, açúcar e cocaína. Então, de fato, eu sei que você não precisa dessa 4ª recomendação. Amém ou não amém? Né? Mas as outras 3, por vezes, a gente precisa antenar. Você não precisa de tanto sal quanto tem uma lei no Brasil que hoje já não está podendo mais ter sal em muitas cidades do Brasil em cima da mesa nos restaurantes. Né? O sal tem que ser regulamentado naquele pequeno pacotinho. São dicas que nos ajudam e cada um aqui pode escolher como Daniel fazer o melhor. Seja bem-vindo então à série O Plano Daniel, uma série que visa te ajudar a ter uma vida mais saudável. Já vimos as mensagens do poder das mudanças e a importância da alimentação saudável. Se você não esteve na igreja nesses 2 últimos domingos, você pode entrar no portal da igreja e ouvir pelo SoundCloud a mensagem em áudio e também acessar o nosso canal no YouTube. Gratuitamente você pega as 2 mensagens. Hoje vamos então o poder da alma e da mente saudável. Está no esboço e também no boletim. Lê comigo a recomendação de 3 João 1:2, todos juntos. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como bem. Então Deus está nos dizendo que se preocupa com a nossa saúde. Deus se importa com a nossa saúde. Essa recomendação de Gaio: amado, ora para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem e assim bem vá a sua alma. Ele podia simplesmente dizer a saudação de Paulo, graça e paz. Ele podia dizer assim, mas ele faz uma saudação, João faz uma saudação a Gaio, um pouco mais intensa e mais abrangente. E ele diz então: meu amado irmão, eu oro para que você tenha boa saúde. Irmãos, que possamos orar e saudar os nossos irmãos para que tenhamos boa saúde, para vivermos mais tempo. Ninguém aqui vai ficar para sempre. 1 a cada 10 pessoas morrem, tá? Você sabe disso, não estou sendo fatalista. Aqui em São José, 1 a cada 10 pessoas morrem. Você vai morrer. Nossa, pastor, isola 3 vezes. Não funciona, isso aqui não funciona. Eu e você vamos morrer. A questão é como que nós vamos morrer.
podemos partir da melhor maneira possível. Partir de uma maneira que a gente não abrevie esse tempo por indisciplina nossa. Que em nome de Jesus a gente tenha vida longa, boa saúde e quando parta daqui para a vida eterna, possa partir com dignidade. Amém? Porque até para morrer, a gente pode também escolher morrer de uma forma melhor. No que depender, claro, de cada um de nós. Tudo lhe corra bem e que vá bem a sua vida e a sua alma. Quer dizer, a Bíblia, Deus quer que tanto a nossa mente e a nossa alma esteja saudável. Deus se importa com a saúde, a sua palavra vai falar isso, e a Bíblia é um livro para tudo. Você não precisa recorrer a conceitos mundanos para cuidar da sua saúde. A Bíblia fala sobre isso, sobre a vida interior e sobre a vida exterior, em especial a sua alma, suas emoções, sua mente, a sua psique. Vivemos numa sociedade que está doente, nós sabemos disso. E muitas dessas doenças estão próximas a muitos de nós. E pessoas têm adoecido até na igreja. Eu terminei de ler um livro esses dias agora sobre neuroses evangélicas. Como tem gente doente dentro de igreja evangélica, gente. E isso se revela até por alguns comportamentos estranhos. Então não pense também, só porque você é evangélico, que você veio para uma igreja, que você não pode se deixar levar por neuroses. Vivemos em uma sociedade cercada de doenças, e é muito importante manter a sanidade nesses dias de enfermidade, manter a saúde em dias de doença, para que você esteja bem, cuide dos seus e também abençoe a sociedade. Quando você vai voar de avião, o que o comissário fala? Coloque a máscara de oxigênio em caso de acidente, primeiro em quem? Na criança? Não, primeiro em você, adulto. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do menor que está do teu lado? Então, como igreja, nós somos voz de consciência na sociedade, gente. Nós somos voz de sanidade neste mundo insano. Então, se o mundo está perdido em seus pecados, está afundado nas suas neuroses, nós como igreja, como sal da terra e luz do mundo, temos que manter a sanidade. Você, professor, tem que ser um professor saudável em meio a um corpo docente, muitas vezes, enfermos lá na sua escola, na sua faculdade. Você precisa ser a voz de consciência, a voz consoante com a realidade. Você precisa estar bem, porque pessoas doentes geram doenças, pessoas lesadas geram gente lesada. Você precisa estar bem, salvo, sentado e satisfeito, bem. Vivemos numa sociedade tão doente. Eu estava pesquisando e encontrei alguns distúrbios mentais que talvez você nunca tenha ouvido falar. Vou listar alguns deles. Síndrome de Cotard. Você sabe o que é isso? Síndrome de Cotard é o distúrbio que faz a pessoa pensar que está morta. Olha só, acredito que tem até algumas fotos aí. Pessoas que pensam que estão mortas. 2. Prosopagnosia. Pessoas que não conseguem se lembrar do rosto dos outros. Daqui a pouco esquece. Não é assim, se você esquece que você já está com essa neurose não, tá? Porque eu também, daqui a pouco você está dizendo que eu estou aí com prosopagnosia. É médio, tá? Se você está demais, pode consultar um profissional aí. Sinestesia, espelho, toque. Faz as pessoas sentirem o que as outras estão sentindo. E aí, às vezes, está mais doente do que o próprio doente. Você tem que ter bom senso para ter limites. Síndrome de Capgras. Pessoas que estão com esta condição acham que um ente querido foi substituído por um impostor. Você não é minha esposa. Olha, eu acho que esse comportamento, você é outra pessoa e você está se fazendo pelo meu marido. Síndrome da mão alienígena. A pessoa olha para a sua mão e está convencida de que ela não te pertence. Negligência unilateral. Condição que faz com que metade do seu mundo fique invisível.
A fantasia, pessoas com essa condição não podem imaginar as coisas em sua mente. Olha essa aqui, gente, acabei de chegar de Israel, faz todo sentido. Síndrome de Jerusalém. O camarada vai lá e volta piradaço. Algumas pessoas desenvolvem delírios religiosos quando visitam a cidade santa. Alguns saem de lá altamente confusos. Síndrome da cabeça explosiva. Eu acho que alguns têm essa aqui. Distúrbio que faz pessoas ouvirem explosões em suas cabeças. Síndrome do sotaque estrangeiro. Tem uns brasileiros metidos a besta que vai para os Estados Unidos, passa um mês lá e quando volta já está com essa síndrome. Mas aqui é sério. É quando a pessoa tem, às vezes, um acidente cardiovascular e no cérebro pode causar danos e a pessoa pega realmente um sotaque de outra língua. Gente, isso são doenças que pessoas desenvolvem. Para você ver como que, quem nunca tinha ouvido falar na maioria dessas 10 neuroses? Eu também. Gente, as pessoas que nós convivemos desenvolvem esse tipo de coisa. Já pensou uma pessoa ir em Jerusalém e voltar lesado, Mar? Acontece. Tem pessoas que não voltam ao normal depois de uma situação, de um estado de choque. E, gente, nós vamos conviver com essas pessoas. E sabe qual é o problema desse tipo de neurose? A maioria delas as pessoas não sabem. Elas não conhecem, elas não sabem e estão vivendo com essas situações. E no meio da sociedade. Pessoas assim estão dirigindo ônibus, estão pilotando o carro do Uber, estão sendo taxistas, estão pilotando avião. Quando eu entro no avião, eu não pergunto se é o camarada lá do cockpit está bem. E aí ele pode, entre um país ou outro na França, como aconteceu esses dias, se fechar na cabine e jogar um avião no chão. Não é? Assim que nós vivemos. Agora, estas síndromes, por mais que a gente possa rir um pouquinho aqui sobre esse assunto, existem transtornos mentais mais comuns. E que, como tivemos na série Escolhas de Cura, em que durante 9 mensagens nós oramos aqui por doenças e muitas pessoas foram curadas, outros foram procurar ajuda médica. Eu vou apenas citar aqui os mais comuns transtornos mentais diagnosticados e que, se você está em tratamento com relação a algum deles, irmão, não tenha vergonha. Nós temos que parar de se esconder e de ter tabus. Tem crente que tem vergonha de dizer que vai em psicólogo. Tem crente que tem vergonha de dizer que está se tratando com psiquiatra. Meu irmão, por exemplo, ao usar óculos, eu estou dizendo que eu tenho uma doença. Ué? Quem é que usa óculos? Aí, pelo menos 60%. Isso quer dizer que eu tenho uma doença nos meus olhos. Ué, qual o problema? Temos que sair da negação. Transtornos de ansiedade, ataque de pânico, transtornos fóbicos, a fobia social, agorafobia. Agorafobia é medo de lugar como esse. Tem pessoas que têm. Agora é um termo grego para assembleia, para reunião. Tem pessoas que não vêm na colina, sabe por quê? Porque não gostam de celebrar no meio de muita gente. Ele prefere um campus menor. Transtorno de estresse pós-traumático, o TPT. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de humor. Transtorno bipolar. Transtorno depressivo. Transtorno alimentar. Existem diferentes tipos de transtornos alimentares. Os mais comuns é a anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar periódica. 8. Transtornos psicóticos. Os distúrbios psicóticos mais comuns é o transtorno delirante e a esquizofrenia. 9. Os transtornos de personalidade. Os mais comuns são transtorno de personalidade borderline, TPB, e transtorno de personalidade antissocial, TPAS. O que fazer? Primeiro, se você está com diagnóstico de alguma dessas doenças da mente ou da alma, você precisa de tratamento.
Então não tenha vergonha. O que você precisa primeiro é orar a Deus pelo seu tratamento. E procurar um profissional que de fato é bem recomendado para ajudar você. Porque tudo que um cristão não precisa é de um psicólogo mais neurótico do que ele. Ou de um psicólogo liberal que pode atrapalhar ainda mais o processo. Então a primeira coisa é orar. Eu tenho uma doença dessas 9 aqui. Eu preciso sair da negação, eu preciso orar sobre isso e eu preciso procurar um bom profissional. Maus profissionais, gente, tem bons psicólogos e maus psicólogos. Tem bons médicos e maus médicos. Tem bons pastores e maus pastores. Porque o problema não está na profissão, o problema está no ser humano. Tem pastor que não vale uma moeda de R$3. Agora, você nunca vai me ver perto deles, porque eu não ando perto de pilantra. Mas tem, não tem? Nesse púlpito aqui você não vai ver, mas tem, infelizmente tem. E então você não pode simplesmente, porque alguém falou, você pega e vai lá no psicólogo. Não, quem é esse psicólogo? Quem é esse psiquiatra? Quem é esse médico? Qual é o histórico dele? Quem que ele já tratou? Qual é a sua referência? Ok? Então, sai da negação. Se você tem uma doença, precisa ser tratada, você tem que se cuidar, você precisa buscar uma ajuda profissional. Ninguém vai resolver as coisas sozinho. Tem casos que um aconselhamento resolve. Tem casos que uma oração resolve. Mas tem casos que você vai precisar passar por um tratamento clínico que vai ser longo, pedagógico, terapêutico, funcional e que vai te ajudar a resolver. Ok? Então, que em nome de Jesus de Nazaré, sejamos pessoas saudáveis no mundo doente, sejamos pessoas bem resolvidas no mundo de pessoas mal resolvidas, sejamos uma comunidade sarada em meio a uma sociedade doente, mas não vamos ter medo de falar sobre o assunto, não vamos fugir e se esconder diante da realidade que nos cerca, seja cristãos ou não cristãos. De forma prática, o que você não pode fazer, anote aí a segunda parte da nossa mensagem. Você não pode deixar de fazer quando você está num processo de tratamento, seja na sua mente ou nas suas emoções. Deixar de orar a Deus. Escreva aí, deixar de orar a Deus. Mateus 7:7, lê comigo todos juntos. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ok? Então, você está num processo de tratamento com um psicólogo, tratamento emocional. Durante todo o processo você tem que orar e pedir a sua cura completa. Você está tomando um remédio porque foi a um psiquiatra e ele passou e ele está te acompanhando. Não pare de orar. Remédio não substitui oração. Eu tenho um irmão meu querido aqui, Dr. Edmar, que ele sempre diz: o remédio pode ser bom, mas ele vai ficar melhor precedido de uma oração. Às vezes as pessoas falam assim: toma esse chazinho aqui. Ok, mas não confie só no chazinho não. Primeiro você ora, depois você toma o chá, né? É assim, nada substitui a oração. Diga comigo, nada substitui a oração. Nós não estamos dizendo para você, não tome o remédio, mas não tome o remédio sem orar, ok? Deus, Ele cura com a medicina. Eu não estou dizendo para você que ela não é importante, ela é muito importante. Deus é Senhor da ciência, amém? Eu vou ao médico, eu não tenho problema com isso. Só que quando Paulo diz, nada você deve fazer se não for para a glória de Deus. Seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer. Qualquer outra coisa fazer, inclusive ir ao médico e tomar um remédio, certo? Então, não abandone a oração durante o seu processo de tratamento. Deus cura com cirurgia e sem cirurgia, mas quem cura é Deus. Amém? Porque depois que o médico faz o seu procedimento, ele não pode mais, ele só vai acompanhar a evolução do próprio organismo. Não é isso, doutor Neymar? Não é isso, doutor Marcelo? Então, por quê? Nenhum médico que está aqui nesta manhã pode curar um paciente. Quem cura é o Senhor.
Então, vamos orar, porque quem vai curar é o Senhor. Mas peça, a gente não está limitado a gente pedir nada a Deus. Peça, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, por exemplo, você vai no médico, você está orando, aí o médico receitou um antibiótico, e aí você toma hoje, não toma amanhã. Depois você fala que o remédio é ruim ou o médico não foi efetivo. Ou porque Deus não ouviu a sua oração. Nada disso, é você que é irresponsável. Quando você não toma um remédio direito, a culpa não é de Deus, não é do médico e não é do remédio, é sua. Ok? Outra coisa que você não pode, acomodar-se com a situação. Quer dizer, jogar a toalha, desistir. Mateus 17:7. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse o quê? Levanta-te, não tenha medo. Então não se acomode. Tem gente que morre antes da hora, que falece, desfalece. Não. Permaneça até o fim, lute. Jesus, eu gosto dessa expressão, Jesus sempre quando curou alguém tinha um procedimento padrão. E um deles é depois de realizar a cura, ele levanta, vai, faz a sua parte. Os milagres do Novo Testamento, todos eles são um convite de um relacionamento entre a pessoa e Deus. Quando ele faz o milagre em Caná da Galileia, ele manda os homens fazerem o quê? Encherem as talhas. Quando ele vai em Betânia curar Lázaro, ele diz, tirem a pedra. Lázaro, vem para fora. Aí ele fez o impossível. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Você não pode ser preguiçoso. Levante e faça a sua parte. Então, primeiro, não pare de orar. E segundo, não jogue a toalha, não desista. Você não é um fracasso até que você desista. Vá adiante, se levante. Paulo diz a Timóteo que nós não devemos ser entregue ao espírito do medo, porque Deus não nos deu um espírito do medo, Ele nos deu um espírito de fé, de coragem e de ousadia. Meu irmão, olha para cá, medo não é sentimento, medo é um espírito, ele deve ser repreendido e vencido em nome de Jesus. Você não pode ter medo de viver, você não pode ter medo de ir à luta e se cair, levantar. 3, uma outra coisa que você não pode, entregar-se à doença. Marcos 10:48, leia comigo todos juntos. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava o quê? Ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai ter muita gente na sua jornada para se curar que vão te apoiar, mas tem gente que vai falar, não tem mais jeito não. Você pega um diagnóstico e aí a pessoa fala, pode marcar o dia do velório. Sai de perto dessa turma. Na nossa vida, a última palavra quem dá sempre é o Senhor. Então, se você receber uma notícia, tem dias ruins na vida, vamos embora. Eu tenho ficado impressionado com muitas pessoas, homens e mulheres de fé, quando vou visitar, e eu é que saio encorajado. Ele tem um diagnóstico ruim, às vezes é de uma notícia de doenças graves, mas ele está otimista, está lutando, está cheio de fé. Quantos testemunhos temos ouvido aqui deste púlpito de pessoas curadas de câncer? Aqui na nossa igreja são dezenas. Glória a Deus. Nós temos o Hospital de Câncer Infantil aqui em São José. Os líderes são aqui da nossa igreja, o Dr. Marcelo e a Rosemary. Enquanto no Brasil a média é de 54% de cura, aqui no GAC é de 73%. Louvado seja Deus por isso, muito acima da média. Então, quem dá... E essas estatísticas são muito mais altas quando diagnosticada precocemente, tratada e vai acompanhado de oração
de não desistir, de não jogar a toalha e de não se entregar. Não se entregue à doença. Está provado pela ciência, quando um paciente tem fé, ele se recupera melhor do que aquele que está no hospital e não tem fé. E quarto, deixar de buscar ajuda. Não deixe de buscar ajuda. Mateus 8, 5 e 6, estou usando sempre palavra de Jesus para essas orientações. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. O que o centurião foi pedir? Ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível o quê? Sofrimento. Então, busque ajuda. Aquele homem, ele não era judeu, ele não era de Israel. Cafarnaum, nos dias de Jesus, estava sob a direção da Galileia, que era uma outra província romana, e Herodes era o governador, Herodes tetrarca, e lá aquele homem, oficial romano, buscou ajuda em quem ele decidiu ter fé. Busque ajuda. Nós temos aqui na igreja, nesta igreja só não trata quem não quer. Nós temos célula, nós temos discipulado pessoal, nós temos 4 retiros: inspiração, satisfação, rendição, restauração. Tem o programa 30 semanas, tem a escola Caris, tem uma série de programas. Quem cura é o Senhor, mas a igreja, ela te dá as ferramentas. Mas você tem que sair da negação, você não pode achar que vai resolver sozinho. Peça ajuda. Você não pode ter medo, vergonha, receio, porque Jesus quer que você peça ajuda. Nós vivemos em comunidade, nós somos eclesia, nós somos igreja, os chamados para estar juntos e daqui ir para fora. Então, se nós vivemos numa sociedade que tem uma série de neuroses, uma série de problemas mentais e emocionais, nós temos muitas doenças diagnosticadas e muitos irmãos estão em tratamento. Diante disso, não pare de orar, não se acomode, não se entregue, peça ajuda. Ir a um conselheiro, ir a um psicólogo, procurar um profissional cristão, um psiquiatra, não é pecado, não é feio, não é vergonhoso. Você precisa de apoio, você precisa de alguém que possa te ajudar. E aí nós queremos agora que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, 23 e 27, para você ver que você precisa fazer escolhas e tomar decisões para ser uma pessoa saudável. A igreja da cidade, através dessa série de mensagens do Plano Daniel, quer ajudar você, e em nome de Jesus, estou aqui entregando esta palavra de Deus para a sua vida, para te ajudar a ser uma pessoa que tome decisões e faça escolhas corretas. Hebreus capítulo 11, 23 a 27, diz assim, me acompanha aí. Fala sobre Moisés. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Fez também uma boa escolha, como Daniel fez. Por amor de Cristo, considerou uma desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Verso 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém? À luz da vida de Moisés, anote 4 princípios para que você não se torne uma pessoa doente pela sociedade, doentes e pelas essas neuras que estão por aí. Se tornar um cético, um acomodado, um fatalista, isolar-se, não vai resolver e não vai ajudar a sua vida. Pelo contrário, vai fazer com que você fique mais doente. Que em nome de Jesus, você tome 4 decisões que Moisés tomou. Para que sua alma e a sua mente estejam saudáveis é importante. Primeiro, encontre a sua identidade. Encontre a sua identidade. Quem sou eu?
Hebreus capítulo 11, verso 24, leia comigo todos juntos em uníssono. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha 40 anos de idade. Chega de brincadeira. Tem adulto que não cresce. Tem pessoas com síndrome de Peter Pan. Não conseguem crescer. Moisés, ele foi criado no Egito, se tornou o príncipe do Egito, teve uma infância esplendorosa, uma adolescência fantástica, mas com 40 anos de idade, ele entendeu uma coisa: eu não sou egípcio, eu não sou filho da filha de Faraó, e eu tenho que tomar decisões, e tomar decisões implica em correr riscos, implica em sair da zona de conforto. A questão básica é descobrir quem eu sou. Tem muita gente doente porque acha que é o outro. É impressionante essa geração da selfie, essa geração doente. Gente, o que pessoas fizeram esses dias porque aquela cantora norte-americana, uma pessoa tão controversa, tão exótica, chamada Lady Gaga, ela cancelou a vinda. Tem gente que entrou em depressão, tem gente que deu piti, deu acesso. Uma pessoa dessa, esse fanatismo, a pessoa não entendeu quem ela é. Meu irmão, se você é fanático por futebol, se você é fanático por religião, se você é fanático por um cantor, por uma música, isso beira a insanidade. Você não entendeu ainda, em especial se você é um cristão, qual é a sua missão aqui na terra. Você não entendeu por que está aqui, o que você é. Tem pessoas que a única coisa que fazem é trabalhar. Meu irmão, se você trabalha na Embraer, se você trabalha na GM, se você é médico, advogado, engenheiro, você tem que entender que você está funcionário da Embraer, você está funcionário da Johnson & Johnson, você está funcionário da Monsanto, você está arquiteto, engenheiro, advogado e professor. Nós somos filhos amados de Deus, salvos em Jesus. Isso é identidade. Estamos aqui resgatados e temos uma missão no mundo. Meu irmão, se você achar que a sua vida é construir avião, no dia que a Embraer te demitir ou que você se aposentar, você vai perder o chão. Porque vai chegar uma hora em que a sua empresa, por mais que goste de você, ela vai substituir você. Você não é a sua profissão. Meu irmão, eu estou pastor, mas eu sou o Carlito, filho de Deus, e uma hora eu vou deixar de ser pastor aqui com vocês, pastor efetivo. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde a sociedade se organiza através de cargos, profissões e funções que são finitas. Então cada um tem a sua função. Você está trabalhando numa empresa, dê o melhor, seja o melhor profissional possível. Mas quando terminar, tenha a certeza de que não terminou a vida. Acabei de usar o exemplo da Embraer. O meu irmão Garax ali trabalhou 40 anos, um dos primeiros engenheiros da Embraer, saiu lá em cima na carreira. Hoje é presidente da nossa BAP. Pergunta se ele está mais feliz lá ou agora. Ele está feliz da vida, faz parte. Não vê a hora da Márcia terminar a sua carreira na Unesp e se juntar a ele, né, Márcia? Faz parte da vida. Meu irmão, você não é a sua profissão, por melhor que ela seja. Você tem que entender que você não está na terra por acaso. A vida aqui é breve, temporária e passageira. Você foi chamado para algo melhor e maior. Cumpra a sua missão, o seu ministério na sua empresa, na sua profissão, porque ministério não é só dentro da igreja, é fora da igreja também. Mas na hora que terminar lá, saiba que existe uma outra parte que continua depois. Quando o Marcos sair do INPE, continua depois em outro lugar. Meu irmão, você está em missão, comissionado. A grande comissão não é a grande sugestão, ela é um mandamento de Deus para a minha vida e para a sua vida, independente da sua idade, do seu sexo, da sua profissão, da sua empresa. Você está missionário, onde quer que você esteja, empresário, a sua empresa é uma agência missionária, em nome de Jesus. Entenda isso e cuide bem dos seus funcionários. Encontre a sua identidade. Quem é você? Segundo, assuma a sua responsabilidade.
Hebreus 11, 25, preferindo a ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés ponderou, avaliou. Depois de assumir sua identidade, que ele não era egípcio, mas ele era um escravo israelita, ele assumiu a responsabilidade. Porque quando você sai da negação, o outro passo é entender que você vai ter que pagar o preço. Meu irmão, olha para cá, a vida cristã é pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. Por isso a cruz está vazia e a igreja está cheia. O túmulo está vazio, a cruz está vazia e a igreja está cheia. Mas isso aqui não é um supermercado da fé. Nós não viemos aqui entregar um dízimo, comprar uma bênção e voltar para casa. Você sai daqui comissionado para ser sal da terra e luz do mundo. Você sai daqui com uma responsabilidade. O dia que você aceitou Jesus, você passou a ser um alvo. O dia que você aceitou Jesus, você passou a ser mal compreendido por muitas pessoas. Mas mesmo assim, Moisés preferiu a ser maltratado como povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado. Ele preferiu ser um homem de Deus no deserto do que ser um príncipe num palácio pagão. Você não pode viver fazendo o que é mais fácil. Você não pode ir pelo atalho, pelo caminho mais barato. Você tem que pagar o preço do discipulado. Disse Jesus, aquele que toma a mão no arado não pode mais olhar para trás. Observe dois fatos acerca dessa importante decisão com relação a relacionamentos. Você tem que ensinar isso aos seus filhos, aceitar a responsabilidade da vida. Dois fatos da vida. Eu não posso culpar os outros pela situação e direção da minha vida. Não seja vítima. Vitimização é terrível, não tenha pena de você. Aceite as consequências das suas escolhas e decisões. 2. Eu não posso viver baseado no compromisso espiritual de outras pessoas. Mas minha mãe ora por mim. Meu pai ora por mim. Fizeram uma campanha por mim lá na igreja. Não, você tem que ter as suas próprias decisões espirituais. Porque diz Romanos 14, 12, leia comigo. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 3. Defina e determine suas prioridades. Defina e determine suas prioridades. Vamos ler juntos o verso 26? Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele trocou o prazer momentâneo por uma herança eterna. Tem muita gente que faz o contrário, despreza a herança eterna por um prazer momentâneo. Aí troca a esposa por um caso. Abre mão de um ministério por uma night. Troca a herança, o legado dos filhos por uma aventura romântica. Quer ter vida de solteiro depois de casado. Moisés fez o contrário. Ele abriu mão do prazer de hoje para desfrutar da herança eterna. Ele fez escolhas. Tem muita gente com o seu interior doente, porque faz escolhas sem ponderar bem as coisas. Diz o texto, está aí, Moisés considerou. O sistema de valores do mundo que vivemos, gente, está aí nesse texto. Poder e prestígio, no verso 24, não é isso que está aí? Poder e prestígio, verso 24. Prazer, verso 25. E bens, verso 26. Gente, a sociedade de Moisés é a mesma de hoje. O mundo pode mudar um pouquinho, mas tem 3 coisas básicas que são absolutamente iguais. Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo e as pessoas são muito parecidas. Muita coisa é mais parecido do que a gente imagina. Mas no tempo de Moisés era diferente. Mas Paulo foi assim porque era diferente. Não é nada diferente. Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo e a nossa carne não melhora. O ser humano é muito parecido. Então aqui há um sistema de valores que Moisés, na hora de tomar a decisão e fazer a sua escolha decisiva, ele ponderou, ele considerou, diz aí o verso 26, ele considerou sua desonra. Então ele avaliou o sistema de valores da época do Egito Antigo. Poder e prestígio no verso 24, prazer no verso 25, verso 26. Mas ele avaliou e ponderou isso à luz da sua fé. Os valores da vida de Moisés eram maiores. O plano de Deus
era maior do que a popularidade, verso 24. A fidelidade de Deus é maior do que os prazeres, do verso 25. E ele também considerou que a paz de Deus tem um valor maior do que as posses desse mundo. Muitas vezes, meus irmãos, é melhor ter paz do que razão. E guardar o seu coração. São questões básicas da vida que você tem que resolver. E às vezes, você tem que fazer escolhas. A nossa igreja, ela decidiu cancelar a sua conta no Santander. Nós temos uma conta, nós decidimos, nós oramos pelos funcionários do banco, nós sabemos que tem pessoas cristãs que trabalham no banco, mas esse banco ele tomou uma decisão consciente e intencional de atravessar uma linha. E isso fica provado na nota de imprensa que o banco colocou fora e na carta circular que o banco colocou internamente para funcionários. O banco tomou uma decisão. E, infelizmente, se uma coisa que banco entende, e esse é o assunto dele, é dinheiro e é lucro. Ao patrocinar essa exposição, que era uma exposição para chamar a atenção da sociedade, uma exposição para agredir, ela tem paganismo, ela tem zoofilia, ela tem pedofilia, perdão. Então, o que nós temos que fazer com isso? Dar um sinal de protesto. Não é só uma carta de repúdio, é tomar uma decisão que afeta a linguagem que o banco entende, que é a questão do dinheiro. Agora, quando a gente se posiciona, a gente tem custos, mas faz parte da vida, meus irmãos. Porque Jesus se posicionou, ele foi para a cruz. Então, essa é a decisão da igreja. Mas nós não vamos falar assim, faça. Você tem que avaliar o que você tem que fazer. Sabe, porque essa igreja lidera pessoas livres. E você tem que fazer a sua escolha. Mas na vida cristã, identidade, responsabilidade e prioridades são questões de cada um de nós. Quarto, a escolha. Quem será a sua autoridade? Hebreus 11, 27. Leia comigo todos juntos. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Meu irmão, você não pode parar porque não tem recurso, você não pode parar porque você está com problemas, você não pode parar porque você recebeu um diagnóstico de uma doença, você tem que avançar. Moisés avançou não porque ele viu, mas porque ele teve fé, ele projetou aquilo que ele não via, ele viu que era invisível. Essa é a nossa realidade. Meus irmãos, nós somos o povo que crê para ver, não a sociedade pós-moderna hedonista que vê para crer. Essa é a nossa realidade. Definitivamente, você vai precisar prestar contas a Deus da sua vida. Esta é uma mensagem confrontativa sim, porque os dias são maus. Nós, como igreja, cremos que somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. 1 Reis 18, 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse, leia comigo, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se é o Senhor é Deus, sigam. A sociedade está doente e parte dela pela sua própria postura de atitude e posicionamentos. A sua atitude diante do mundo vai determinar a sua altitude na vida espiritual. Entenda, se você não se posicionar por sua família, por seus filhos, pessoas doentes o farão por você. Então, avalie bem e considere as escolhas e decisões que você tem que fazer para você, para sua família e para os seus. Para sua mente continuar saudável, ou se ela está doente, superar e chegar à cura, ou a sua alma, o seu interior. Só os satisfeitos são seletivos. Quem dirige carro aqui? Okay. Quando você deixa o seu carro sem gasolina e você está dirigindo, o que acontece quando você não tem gasolina? O primeiro posto que aparece, você tem que fazer o quê? Abastecer, que senão você fica na rua. Agora, quando você é previdente, quando você é sábio, você não deixa chegar até o final. Quando ele está chegando lá um terço, você para e reabastece. Por quê? Quando eu tenho um terço de gasolina para acabar, eu posso escolher o posto. Eu sou seletivo. Não, esse aqui, a gasolina é ruim. Esse aqui, o preço é ruim. Esse aqui, o serviço é péssimo. Aquele ali, o banheiro é sujo.
Então eu escolho, meu irmão, esteja saudável, bem satisfeito, que a videira verdadeira, como disse Jesus em João 15, esteja bem clara no seu coração, para que você saia daqui desse culto e viva a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de tanque cheio, saudável, para que você seja seletivo e você saiba, aquele lugar não é um lugar para eu ir, aquela sociedade não é uma sociedade para eu fazer, aquele emprego não é um emprego para eu aceitar, aquele lugar não é um lugar para que eu possa colocar os investimentos da minha vida que são santos porque Deus me deu, porque quando eu entrego no altar 10%, não acaba a minha responsabilidade de administrar os 90%. O homem e a mulher satisfeita em Jesus, ele é seletivo, ele pode escolher. Por exemplo, sabe quando você pode casar? Quando você não precisa casar. Uma pessoa que está desesperada para casar, não pode casar, porque se você está desesperado para casar, você casa com qualquer um, e aí você prejudica toda a sua vida. Você pode casar quando você não precisa casar, você está satisfeito com Deus, você está satisfeito consigo mesmo, você está consciente, bem resolvido, agora eu posso orar, ouvir Deus e escolher a mulher da minha vida, o homem da minha vida, aí eu posso. Meu irmão, que você viva uma vida saudável, livre, empoderada, para si e para os outros, e que você nivele por cima, esteja acima das circunstâncias e das coisas, e para isso possa viver uma vida abençoada por Deus. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus em nome de Jesus. E que ao final, como diz Lucas 8, 35 e 39, quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia saído demônios e estava, o quê? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E ele então pôde voltar para casa e contar tudo o que Deus fez. Sentado, quer dizer que ele estava tranquilo. Vestido, ele estava bem. Perfeito juízo, estava lúcido. Que assim seja em nome de Jesus, para mim e para você.